Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo, João, que testificou em todas as coisas que viu, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ao que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, constituindo-nos reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem entre as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu estava em espírito, e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva em um livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça, os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol quando brilha em todo esplendor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de vir depois destas. O mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico.
Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu darei a você a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morta entre vocês, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo a que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Caso não se arrependam das obras incitadas por ela, certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Ó demais que estão em Tiatira, mas que não seguem o ensino dela e não conheceram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outro fardo sobre vocês, senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse 2. Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante. Fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: eis o que diz o santo e o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras.
Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está por vir sobre todo mundo. Ora, bora pôr a prova os que habitam na terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, pra que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim. Coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus a partir de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz o amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente, assim porque é morno nem frio nem quente. Estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz sou rico, enriqueci em mim, não preciso de nada. No entanto não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois dessas coisas, olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer. Depois dessas coisas, imediatamente vi-me em espírito, e eis que havia um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado era de aspecto similar à pedra de jaspe, ao sardônio. Um arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono. Ao redor do trono havia 24 outros tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia um mar de vidro como de cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 criaturas viventes cobertas de óleo, tanto na frente como atrás. A primeira criatura vivente era semelhante a um leão, a segunda a um bezerro, a terceira criatura vivente tinha o rosto como de um homem, a quarta era semelhante a uma águia em voo. Cada uma delas tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite dizem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória,
a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 5. Então vi, na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, os seus 7 selos. Depois, eis que vi, no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam ao que está sentado no trono e ao cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. As 4 criaturas viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Apocalipse 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, então ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e eis que diante de mim havia um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e lhe foi dada uma coroa. Então ele saiu como vencedor e para vencer. Quando o cordeiro abriu o 2º selo, ouvi a 2ª criatura vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros. A ele foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o 3º selo, ouvi a 3ª criatura vivente dizer: venha! Olhei e eis que diante de mim havia um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre as 4 criaturas viventes dizendo: 1 quilograma de trigo por 1 denário e 3 de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz da 4ª criatura vivente dizer: venha! Olhei e eis que diante de mim havia um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto.
O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então vi outro anjo subindo do oriente, que tinha o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para causar dano à terra e ao mar: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144 mil. De todas as tribos de Israel, da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubi, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Mimeão, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Depois disso olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto eles estão diante do trono de Deus e servem a Ele dia e noite no seu templo. E aquele que está assentado no trono os abrigará com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nem nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 8. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, e toda a relva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas no mar, e 1/3 das embarcações foi destruído.
O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela que queimava como tocha caiu do céu sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Um terço das águas tornou-se amargo, e muitos morreram por causa das águas, pois se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o abismo, e dele subiu fumaça como a de uma grande fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Foi dito a eles que não causassem dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Foi designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. O tormento deles era como o tormento de um escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era como o de cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como uma coroa de ouro, e o rosto deles era como o rosto humano. Eles tinham cabelo como os cabelos de mulher, e os dentes deles eram como os dos leões. Tinham couraças como de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens que corriam para a batalha. Tinham cauda e ferrão como os escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apólio. O primeiro aí passou, eis que 2 outros ais vêm após essas coisas. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. A voz disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Então vi os cavalos na visão, e os que estavam montados neles tinham couraça vermelha como fogo, azul como jacinto e amarela como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, de fumaça e de enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como serpente. Cada uma possuía a cabeça com a qual causava dano. O restante da humanidade, os que não foram mortos por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Apocalipse 10. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto em uma nuvem, e havia um arco-íris acima da sua cabeça. A sua face era como o sol, e as suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um pequeno livro que estava aberto na sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Célio, o que disseram os 7 trovões? Mas não escreva,
Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. No entanto, nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, também se cumprirá o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Então, a voz que eu tinha ouvido dos céus falou comigo novamente, dizendo: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, fui até o anjo e lhe pedi que me desse o pequeno livro. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o pequeno livro da mão do anjo, comi. Na minha boca ele me pareceu doce como mel, mas ao comê-lo o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 11. Foi-me dada uma vara de medir, semelhante a um caniço, e me disseram: vá, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem, exclua, porém, o pátio exterior do templo. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas com pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo fará guerra contra eles. Ela os vencerá e os matará. Os cadáveres deles ficarão expostos na praça da grande cidade, que simbolicamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor durante 3 dias e meio. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplará os seus cadáveres e não permitirá que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão pela morte deles e festejarão, enviando presente uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. No entanto, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os observavam. Então eles ouviram alta voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus em uma nuvem. Enquanto seus inimigos olhavam, naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade desmoronou. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo aí passou, o terceiro aí vem em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus caíram prostrados sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, todo-poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o templo de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Apocalipse 12. Apareceu no céu um grande sinal:
Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, prestes a dar à luz. Então, outro sinal apareceu no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo um diadema sobre cada cabeça. A cauda dele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. O filho dela foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram estes, porém não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Então, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto celebrem, ó céus, e os que neles habitam. Mas aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão viu que foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, a que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo. Tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da descendência dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Vi uma besta que saía do mar. Esta tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas, um sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta a adorar um dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca pra falar palavra arrogante e blasfemas. Foi-lhe dada também autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca pra blasfemar contra Deus, para amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencer luxo. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro ira. Se alguém há de ser mortal a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ela realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra. À vista dos homens ela enganou os habitantes da terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem, honra a besta que fora ferida pela espada, mas viveu. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos.
todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Cupire que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Apocalipse 14. Então olhei, e eis que diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. O som que ouvi era como de harpistas que tocavam as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido redimidos da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. Esse anjo disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois a hora do juízo dele chegou. Adore aquele que fez os céus, terra, o mar e as fontes das águas. Outro anjo veio em seguida dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado. Sem mistura no cálice da sua ira, será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe pelos séculos dos séculos. Não haverá descanso nem de dia nem de noite para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, nem para aqueles que receberem a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. O Espírito diz: sim, eles descansarão do seu fatigante trabalho, pois as suas obras os seguirão. Olhei e eis que diante de mim havia uma nuvem branca. Sentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do templo, bradando em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la assim. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade correu sangue do lagar, chegando à altura dos freios dos cavalos, em uma distância de 1.600 estádios. Apocalipse 15. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso: 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois nela se completa a ira de Deus. Vi também um mar como de vidro misturado com fogo e, em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e
maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és santo, todas as nações virão a tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso olhei e eis que o templo estava aberto nos céus. O tabernáculo da aliança. Saíram do templo os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Cada um tinha um cinto de ouro ao redor do peito. Então uma das 4 criaturas viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, aquele que vive pelos séculos dos séculos. O templo ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse 16. Então ouvi uma alta voz que vinha do templo e dizia aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de uma pessoa morta, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nos mananciais, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram-se a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas de tanta agonia. Os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Então os 3 espíritos reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do templo saiu uma alta voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca desde que o homem existe sobre a terra havia ocorrido um terremoto tão forte e tão violento como esse. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas não foram encontradas.
Caíram sobre os homens grandes pedras de granizo que vinham do céu, de um talento cada uma. E eles blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois esta foi terrivelmente grande. Apocalipse 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, e mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada em uma besta escarlate. Estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de abominações e de impureza da sua prostituição. O nome escrito na testa dela era um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei extremamente espantado. Então o anjo me disse: por que você está espantado? Eu explicarei a você o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta. Porque ela era, agora não é, entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. No entanto, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão. Com a besta autoridade como reis, eles têm único propósito e darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Guiarão contra o cordeiro, mas cordeiros vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse de Aitsu. Depois disso, vi outro anjo descendo dos céus. Este tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e guarida de todo espírito imundo, de toda ave impura e de toda fera impura, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, os negociantes da terra se enriqueceram por meio do poder da sensualidade dela. Então ouvi outra voz dos céus que dizia:
Saiam dela, meu povo, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam que ela sofra tanto tormento e tanta aflição, como a glória e a sensualidade a que ela se entregou. No seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei aflição. Por isso em um só dia as pragas dela alcançarão. Morte, tristeza e fome será consumida pelo fogo, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram de sua sensualidade virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, 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 a grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a mercadoria deles. Cargas de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de tecido escarlate, todo tipo de madeira aromática e peças de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e até seres humanos vendidos como escravos. Eles dirão: foram-se as frutas do desejo da sua alma. Foram-se também todas as suas riquezas e todo o seu esplendor. Nunca mais serão recuperados os negociantes dessas coisas que se enriqueceram à custa dela. Ficarão de longe amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão gritando: ai, 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 a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de corpo pura escarlate, adorna de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela exclamarão: que cidade é como esta grande cidade. Lançaram pó sobre a cabeça e lamentando-se e chorando gritarão: ai, ai, a grande cidade, graças à sua riqueza nela prosperaram todos os que tinham navio no mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruína. Celebrem pelo que aconteceu com ela, ó céu. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em você o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará em você artesão algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em você o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará em você a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirá em você a voz do noivo e da noiva. Os seus mercadores eram os grandes da terra. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Apocalipse 12. Depois disso, ouvi uma alta voz semelhante à de uma grande multidão nos céus que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio uma voz do trono, dizendo: Louvem ao nosso Deus todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi uma voz semelhante à de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam: Aleluia!
pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. O anjo me disse: escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então vi os céus abertos, e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, e um nome escrito que só ele conhece. Ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúna-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, de generais e de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. A besta, porém, foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse 20. Então vi descer um anjo dos céus que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele para, assim, impedi-lo de enganar as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos nos quais se sentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, tampouco tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Nesta primeira ressurreição, bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Em número, eram como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. A cidade amada, um fogo, porém, desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida
foram lançados no lago de fogo. Foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e de largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 144 covados de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram adornados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.